Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, turminha. Eu sou Marcele Dantas, professora do município de Goiânia. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa cidade histórica e cheia de encanto. Vamos lá? Goiânia, cidade histórica. Goiânia, município brasileiro do estado de Pernambuco, região nordeste do país. Habitada primeiro pelos índios, o nome foi registrado com a grafia Goiânia, com Y e 2 N, e depois modificada por Goiânia, com um I e um N. A origem provável do nome Goiânia é em Tupi-Guarani, Guiana, que significa terra de muitas águas. Goiânia também participou de diversas batalhas, e por ser uma cidade histórica, ela contém muitas datas importantes e significantes, e uma delas comemoramos agora, no mês de maio. Você sabe qual é a verdadeira comemoração no dia 5 de maio? Não, eu vou te contar. 5 de maio comemoramos a elevação de Goiânia à cidade. Mas para percorrermos por esse tema, é importante lembrar de algumas datas significativas para esta localidade. Vamos iniciar com 1568. Criação da freguesia de Nossa Senhora do Rosário, uma ação católica de evangelização do povo nativo dessa localidade. Seguindo com 1569, fundação do primeiro engenho, Itapirema. Depois, 1711, elevação de Goiânia à categoria de vila. Goiânia começa a ser reconhecida como uma vila. E por último, 1840, elevação de Goiânia à cidade. Isso mesmo, em 5 de maio de 1840, pela Lei Provençal número 86, Goiânia recebe o floro de cidade. Isso. Então, podemos dizer que 5 de maio comemoramos, celebramos o aniversário de elevação de Goiânia à categoria de cidade. Não podemos utilizar o termo emancipação, pois Goiânia não pertencia a outra cidade. Como falam os historiadores, Goiânia nasceu só, livre e independente. Por isso, ao falarmos de Goiânia, utilizamos o termo elevação. Isso mesmo. Então agora você já sabe o que comemoramos de fato no dia 5 de maio. Celebramos o aniversário de elevação de Goiânia à cidade. E como Goiânia tem uma data importante, que é 5 de maio, entre outras, mas hoje nós vamos só nos ater a 5 de maio, nós também temos uma data importante. Você sabia? Isso! Todos nós temos uma data muito importante, que celebramos todos os anos. Você sabe qual é? Não? Eu vou te lembrar. É a data do nosso nascimento, a data que comemoramos o nosso aniversário. Isso mesmo, a data do nosso aniversário é uma data muito importante e significativa. Igual a 5 de maio, é importante para esta localidade e para o seu povo. Isso, crianças. E igual a data 5 de maio, que existiu uma lei que regiu a Lei Provençal número 86, que deu a Goiânia o floro de cidade. Para comprovar também a data do nosso nascimento, existe uma documentação. Você sabia? É a nossa certidão de nascimento. Isso mesmo. Uma documentação
muito importante. E na certidão de nascimento contém nossos dados pessoais. E o que seria dados pessoais, tia? Eu vou te dizer. São informações importantes da sua vida. Isso mesmo. Na sua certidão de nascimento contém o seu nome completo, o nome que seus pais escolheu para lhe dar, o dia, o mês, o ano, a hora e o local onde você nasceu, o nome dos seus pais, dos seus avós, isso mesmo. E agora que a gente já sabe o que comemoramos no dia 5 de maio, que é o que mesmo, criança? Elevação de Goiânia à categoria de cidade. Isso mesmo. Muito bem. Atividade. Peça ajuda a seu responsável e conte no grupo de WhatsApp qual é o documento que você tem guardado que registra a data do seu nascimento. Grave um pequeno vídeo mostrando e descrevendo o que tem nesse documento, como data, mês, ano, nome dos pais, avós e o local onde você nasceu. Faça o lindo desenho da sua cidade em homenagem a seus 181 anos de elevação à categoria de cidade. Isso, boa atividade. E assim eu vou me despedindo de vocês. Um beijo virtual e até mais. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso espaço virtual de aprendizado. Eu sou a professora Ana Paula, da Educação Infantil, e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre uma data muito importante que a gente comemorou ontem. Vocês sabiam que tem um lugar muito especial que fez aniversário ontem? Alguém sabe me dizer que lugar é esse? Deixa eu ouvir. Muito bem, a gente está falando de Goiânia, a nossa cidade, essa que a gente ama de paixão, maravilhosa. Goiânia completou ontem 181 anos de elevação à categoria de cidade. No dia 5 de maio de 1840, Goiânia recebeu o título de cidade e parou de ser chamada de freguesia ou vila. Então, de lá para cá, foram muitas histórias e muito avanço na nossa cidade. Por exemplo, uma curiosidade. O primeiro prefeito a governar Goiânia como cidade foi Dr. Belarmino Correia de Oliveira. Oxe, tia, eu já ouvi falar nesse nome. Pois é, vocês têm razão. O nosso hospital regional aqui é o Hospital Belarmino Correia, em homenagem a esse homem que foi tão importante para a nossa história. Outra curiosidade que eu tenho para contar para vocês é a origem do nome da nossa cidade. Vocês sabem por que Goiânia se chama Goiânia? Tudo indica que Goiânia é um nome de origem tupi, falada pelos índios que habitavam aqui antigamente. E eles diziam que Goiânia significava terra de muitas águas. Mas será que Goiânia tem tanta água assim para poder receber esse nome? Vamos dar uma olhadinha? Aqui nós temos um rio e praias. Nossa, rios, praias, quanta água! É verdade. Nós temos os rios na entrada da nossa cidade. Quem vem pela BR vê logo dois. E as praias, quantas são? Vamos ver? Pontas de Pedra, Carne de Vaca, Catuama, Barra de Catuama, Atapuz e ainda tem Tabatinga, que fica entre Pontas de Pedra e Carne de Vaca. Então é muita água mesmo, viu? Eu acho que esse povo acertou direitinho no nome de Goiânia. Goiânia realmente é uma terra cercada de água, cheia de água, né? Agora vou mostrar para vocês um videozinho com várias fotos de Goiânia antigamente e mais próximo da atualidade. A gente também vai estar ouvindo o hino da nossa cidade, que é maravilhoso. Vamos conhecer um pouquinho?
Salve, salve, terra querida, guarnecida de lindos florões. Esse Augusto de heróis sublimados, relodados de luz e varões. Salve a mais gloriosa trincheira da terra brasileira, no amor varonil. Onde nossa vovó com filho guapo, império por papo, salvou o Brasil. Goiânia, terra dourada, sempre amada dos filhos teus, pela glória do teu passado, és um presente abençoado de Deus. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? E aquelas fotos? Você reconheceu algum lugar? Será que você já foi em algum lugar daqueles ali que passou no vídeo? Eu tenho certeza que sim. Agora, depois do nosso vídeo, depois de conversar tanto, eu tenho uma tarefinha para vocês. A tia de vocês vai enviar no grupo da escola um link com um quebra-cabeça para montar. E o quebra-cabeça eu tenho certeza que tem tudo a ver com a nossa cidade. Confere lá e manda a foto para a tia depois que formar, tá certo? Beijo e até a próxima! Olá, meu povo, beleza? Estamos aqui hoje, um dia especial. Essa aula de hoje, ela tem um tema muito importante para a nossa cidade, não é? É exatamente o aniversário de elevação de Goiânia à cidade administrativa, politicamente, tá? Eu sou o professor Giorgio, eu trabalho na Escola Presidente Costa e Silva, em Tejuco-Papo, com História, Filosofia e Geografia. E a aula de hoje, certamente, vai ser mais um show de imagens para vocês. Há um detalhe: além do canal 51 no Facebook, nós também estamos transmitindo a nossa aula pela Goiânia FM 89,7. Então você que nos escuta também pela Goiânia FM, seja muito bem-vindo, aproveite bastante essas aulas. Goiânia está inovando sempre. Então, Secretaria de Educação e Inovação, uma cidade educadora, Goiânia sempre para frente. Então, gente, aqui a gente já traz algumas imagens, não é? Da nossa cidade. Goiânia e sua elevação à cidade, uma trajetória de sucesso, não é? Goiânia é uma cidade que tem uma história não só para a nossa própria Goiânia, mas para o estado de Pernambuco e para todo o Brasil, desde o período colonial até os dias atuais. E aí eu trago aqui a imagem dos caboclinhos, trago a imagem dos sítios históricos, principalmente do Pátio do Carmo, né? O símbolo brasão aí de Goiânia, com todos os seus elementos, os seus dados, que nós já falamos numa aula anterior, não é? Uma foto antiga para mostrar que a Goiânia ela está presente sempre na nossa história. No próximo slide, a gente tem só a minha apresentação, mas eu quero lembrar vocês que já dentro dos padrões, né, dos parâmetros da educação, nós temos aí já duas habilidades dentro da BNCC, tá? Que eu não vou ler para vocês, mas para mostrar que as nossas aulas já estão dentro desses parâmetros curriculares nacionais, tá? E da BNCC, além do próprio currículo de Pernambuco. No próximo slide, a gente começa, então, a trazer para vocês algumas questões específicas dessa data tão importante, que é o 5 de maio, não é? Então, lembrar vocês que Goiânia, ela tem um marco histórico, né, e que a gente precisa aos poucos ir falando. Esses dias agora vocês certamente viram grandes personalidades da nossa história local, Serginho da Burra gravando em alguns pontos da cidade junto com a professora Betânia. Também nós temos uma aula gravada, uma grande aula com o doutor Arlan Gadelha Filho, não é, que é o presidente hoje do Instituto Histórico e Geográfico de Goiânia, ao qual eu me sinto honrado em fazer parte.
né, do Iago, mostrando toda a riqueza, toda a cultura e toda a diversidade da nossa cidade. Então, eu vou ler para vocês, porque quem não está vendo, está ouvindo pela rádio, vai entender um pouco o que a gente vai estar falando para vocês. Ó, o município de Goiânia, ele é dividido classicamente em 3 distritos. Goiânia, ela historicamente é um caso interessante, não é? Ninguém projetou, ninguém pensou em fazer uma vila, uma aldeia ou uma cidade aqui nessa região, né, das várzeas do rio Goiânia, né? Goiânia surgiu. Só que aí, logicamente, que com o passar do tempo, ela foi adquirindo status, não é? E aí a gente vai entendendo isso ao longo da aula. Mas eu vou ler aqui para vocês o que está escrito, porque eu sei que quem está ouvindo pela rádio Goiânia FM 89,7 não vai estar vendo, mas vai ouvir e vai entender. E com certeza vai gostar do que vai ouvir, tá? Então, olha... A gente costuma sempre falar que tem os distritos, tem a sede, não é? Mas como é que isso funciona? Então, ó, o município de Goiânia, ele é dividido em três distritos, né? Primeiro a sede, né, que é aqui onde a gente tem o centro de Goiânia e toda essa, né, essa região da cidade de Goiânia especificamente. Depois nós temos mais 2 distritos importantes, Ponta de Pedras e Tejucupapo, não é? São 2 localidades que têm subprefeito, não é? Para poder organizar a administração, e temos o administrador em outras localidades, como Carne de Vaca, por exemplo, não é? E assim por diante. Mas vamos lá. Goiânia possui, gente, o 8º PIB da região, quando a gente fala região metropolitana do Recife, embora Goiânia passou um tempo, né, na região metropolitana, depois saiu, hoje não está mais na região metropolitana do Recife, mas dentro desse esquema, Goiânia tem o 8º maior PIB dessa região, estimado em torno aí de 2,223 bilhões de reais, isso fonte do IBGE de 2014. Destacando-se pelas indústrias automobilísticas, e aí a gente tem o pátio, né, a planta da Jeep, Fiat ou FCA, Fiat Chrysler Automóveis. Nós temos o polo farmacoquímico, né, e pela cultura da cana-de-açúcar. Bom, e durante a época colonial foi sede, preste atenção, Goiânia durante o período colonial foi sede da capitania de Itamaracá por 2 vezes. E por muito tempo foi a 2ª cidade mais importante do estado de Pernambuco. Então veja que coisa boa, que coisa importante, né? E a gente não sabia disso, tá? Então neste 5 de maio, Goiânia completa 181 anos de elevação à categoria de cidade. Aí eu trago aqui 3 fotos bem distintas. Uma foto, 2 fotos, na verdade, de engenhos de cana-de-açúcar, mostrando a origem, né, a tradição de Goiânia, e depois a foto uma foto aérea da planta da Fiat, mostrando que hoje Goiânia já desenvolve todo um polo industrial com toda uma tecnologia. Já no segundo slide, a gente continua um pouco essa questão da história, e aí eu já vou dizer que peguei aqui emprestado, né, de um material fabuloso que foi elaborado por professora Solange, do Instituto, por professora Rosemary Viegas, né, que na época era secretária de Educação, né, um material sobre a história de Goiânia. Esse material está disponível aí em alguns sites, você encontra. Não é? É um material importante que traz um pouco da história, né, narrados em versos, em falas de algumas pessoas da época. Não é? E um documento que retrata toda essa historiografia da cidade de Goiânia. Tá? E aí, aqui eu trago o que a gente chama como Goiânia surgiu na história. Não é? Nós temos 2 imagens, não é? Essas 2 imagens, uma, ela traz as características da divisão clássica da história em períodos, não é? A periodização da história, mas principalmente levando-se em conta a invenção da escrita, tá? Que é o que é o mais comum. Então, a divisão da escrita, ela vai dividir a história em 2 grandes blocos, não é? A pré-história, que é da origem dos primeiros hominídeos, do registro dos primeiros hominídeos, até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Não é? É quando se tem a escrita cuneiforme sumeriana. Tá? Depois vem a história propriamente dita, dividida em 4 períodos.
a Idade Antiga, a Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Aqui nós vamos ter as datas e os fatos históricos que foram utilizados para demarcar o final e o início de uma outra fase, né? Então, historicamente, a gente sabe que a pré-história ela vai até a invenção da escrita, isso data até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então, dessa data aí, então, até mais ou menos 476 é a queda de Roma, né, a capital do Império Romano do Ocidente, e vai então o início da Idade Média, que vai até 1453, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Depois nós temos a Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, até os dias atuais com a Idade Moderna. Nessa outra figura, gente, a gente traz algumas imagens, inclusive alusivas a essas fases, né? Então eu tenho o Coliseu de Roma, eu tenho a queda da Bastilha, eu tenho uma parte de um mural egípcio, né? De uma pintura egípcia, eu tenho ali uma batalha entre Roma, né? E alguns bárbaros, eu tenho também nessa mesma foto as caravelas, né? Mostrando o início da modernidade e, consequentemente, a chegada dos europeus, né? Com os portugueses aqui na América brasileira, então o Brasil com os portugueses, né, e a América Espanhola com Cristóvão Colombo na época. No próximo, sim, só o detalhe. Então aqui eu tinha dito que peguei aí uma divisão histórica da cidade de Goiânia. Então, ó, contemplamos não somente a divisão tradicional dos períodos históricos, que foi o que eu falei agora, pré-história e história, né, e a pré-história, com Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, que é a fase própria da pré-história, e as idades antiga, média, moderna e contemporânea. Aí aqui nós temos exatamente uma divisão diferente, ó, mas também a divisão do sócio efetivo do Instituto Histórico de Goiânia, Dr. Raposo de Almeida, em 1870, o qual ele propõe que a nossa história fosse dividida em 4 épocas, não é? Cada uma delas com o seu característico, a sua característica especial. Então, dentro desse material da divisão da história geral e a divisão da história de Goiânia proposta por Dr. Raposo de Almeida, não é? Que é uma forma pedagógica da gente separar e entender melhor essas questões. No próximo slide, a gente vai ter, então, aí o seguinte, essa periodização da história, viu, gente? Mais uma vez, agora essa imagem que eu trago, são vários personagens ao longo da história, né? Então, aí, lógico, se a gente pudesse enxergar melhor, né? Você que está ouvindo pela rádio, você vai ter a noção, mas os personagens principais da história, o rei Luís XIV, Luís XV, Maria Antonieta, os grandes czares da Rússia, como Pedro o Grande, né? Catarina a Grande da Rússia, aí você tem George Washington, Thomas Jefferson, você tem Napoleão Bonaparte, você tem Lenin, você tem a Rainha Vitória da Inglaterra, isso, melhorou muito. Então você tem algumas imagens que nos remontam, por exemplo, ao faraó Ramsés, né? A rainha Cleópatra, né? Há alguns escravos ali, por exemplo, há uma pintura que nos sugere Espartacus, né, de Roma na época, algumas Madre Teresa de Calcutá, enfim, a história ela contada a partir dos personagens, né? Então a gente tem aqui, ó, a primeira fase, segundo o Dr. Raposo, de 1500 a 1630, chamando-a de conquista e a luta entre a selvageria e a civilização, e que tinha como característica o feudalismo transplantado de Portugal para a América. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, inicialmente, as capitanias hereditárias, né, e aqui Duarte Coelho Pereira, que foi de Pernambuco, a de Itamaracá, que a gente vai já falar dela, a qual Goiânia fazia parte, não é? Ele dizia que esse período inicial era como se a gente tivesse trazido essa política econômica europeia, que é chamada de feudalismo, onde você tem um senhor da terra, então um senhor feudal na Europa, aqui a gente vai ter o senhor de engenho, não é? A grande propriedade, só que na Europa ela não tinha uma monocultura, não é? Embora em alguns feudos eles eram grandes, mas havia subdivisões, né? Porque a Europa ela não tinha essa característica nossa aqui de plantation. Essa palavra eu já tinha falado para vocês anteriormente, que significa grande propriedade, latifundiária, monocultora de exportação com mão de obra escrava,
né? Esse ainda é um agravante. Então, o plantation era essa política econômica que foi adotada aqui nas colônias, tanto portuguesa quanto espanhola, até a inglesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, havia aquela divisão em colônias do norte e colônias do sul. As do sul era baseada no plantation, mão de obra escrava, só que lá eles produziam mais algodão, né? Quem quiser depois pode tentar assistir um filme chamado 11 Anos de Escravidão. Não é? É um filme muito interessante que mostra a realidade dos negros, não é? E escravizados nos Estados Unidos, né? Então, deixa aí a dica para vocês. Depois da segunda fase, segundo o Dr. Raposo, a segunda fase diz assim, vai de 1630 até 1654, que compreende os 24 anos do domínio holandês, não é? Que poderíamos indicá-lo como a crisálida, vou explicar isso já já, a crisálida da aspiração de liberdade do povo pernambucano, não é? Ou seja, essa crisálida, gente, você veja que a lagarta, ela vai chegar a um ponto, ela vai comer, cria um casulo, né? Esse casulo é a crisálida, é um momento de transformação, certo? É quando ela vai depois se transformar numa borboleta, né? Que é a fase final dessa metamorfose da lagarta para a crisálida e daí a borboleta. Então essa borboleta seria a liberdade, né? A aspiração de liberdade do povo pernambucano. A terceira fase vai de 1654 a 1817, ou seja, o período mais dramático da nossa história, que é o período em que a gente vai ter, por exemplo, depois da expulsão dos holandeses, né, da rendição da Taborda, a gente viu isso em algumas aulas, né, sobre os holandeses, sobre a Batalha das Heroínas de Tejocopapo, lembram disso? Não só eu, mas quanto outros colegas falaram aqui sobre a Batalha das Heroínas de Tejocopapo, né? Mas, por exemplo, 1817 é a época da Revolução Pernambucana, ou Insurreição Pernambucana de 1817. É um momento de grande conflito político armado, né? Sabe que Pernambuco, em 1817, tornou-se independente de Portugal e, consequentemente, isso trouxe consequências, né? Vai estourar depois nas juntas governativas de Portugal, em 1820, e em 21 a gente tem a junta governativa de Goiânia. Nesse ano estamos fazendo 200 anos da Junta Governativa de Goiânia. Goiânia sempre, gente, sempre esteve à frente de seu tempo. Goiânia sempre esteve inserida nesse contexto libertário, não é? Não só de igualdade, de fraternidade, que eram os ideais iluministas, né, da Revolução Francesa, mas esses ideais de acabar com os privilégios da época da nobreza, não é? Mas trazer a luz da razão, da racionalidade. Então Goiânia sempre foi, eu digo, a cozinha onde se preparava todos esses ingredientes e esses alimentos para uma marcha para a liberdade. Pouca gente sabe disso, mas eu já falei aqui, e um dos símbolos da águia quebrando as correntes é que Goiânia foi uma das primeiras cidades a abolir a escravidão muito antes da Lei Áurea, né? Então é um momento importante. A quarta fase aí que o doutor Raposo coloca, vai de 1817 a 1870, representando as nobres aspirações e ruins paixões. Gente, o que quer dizer isso? As nobres aspirações, de 17 a 70, a gente já pega o finalzinho aí, ainda Dom João VI estava no Brasil, como rei de Portugal e Brasil, né? É o que a gente chama de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Algarves era a região sul de Portugal, então isso é uma região que pertencia à coroa portuguesa. Dom João VI só vai embora daqui do Brasil em 1820, né, para 21, né, é quando Dom Pedro I fica e vai depois proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Mas Goiânia já alimentava essa ideia de liberdade, não é? E aí, essas nobres aspirações eram da liberdade. O problema é que muitas vezes a radicalização, né? A gente não pode ser muito radical nas coisas. Na verdade, eu acho que tudo que é radical, ela tem um prejuízo maior do que o bem que se pretende fazer. Então, as paixões, né, ela é que move as pessoas, mas a gente não pode se deixar levar pelas paixões. Porque senão, o que é que acontece? A gente já escutou muito falar em fogo de palha.
Palha seca, você toca fogo, fogo, né? Mas aí o que acontece? No instante você acaba, porque não tem consistência, né? Então a gente tem que ter as nobres aspirações e boas paixões para que os projetos eles sigam em frente. Então, no próximo slide, a gente tem aqui, eu trouxe para vocês, no registro de Edmundo Jordão, em 1930, acrescentou-se uma quinta época, que vai de 1870 a 1929, em cuja órbita se processaram dois grandes acontecimentos, a abolição e a república. Aí eu trago para vocês aqui duas imagens mostrando exatamente essa realidade. A primeira, veja, algumas pessoas, o senhor de engenho, aí você tem a sinhazinha, a senhora de engenho, caracterizada, né, pelas clássicas roupas da elite colonial, não é? Os escravos, não é? E um deles, inclusive, com a corrente quebrada, não é? Mostrando, dando um grito de liberdade. Não é? Depois, dia 15 de novembro, proclamação da República, a bandeira do Brasil, e na frente aí o Marechal Deodoro da Fonseca, né? E Floriano Peixoto, na verdade esse é Deodoro da Fonseca, é quem proclama, né, a República do Brasil, na praça onde hoje está lá o Palácio Imperial, né, que era o museu, hoje o Museu Nacional, que há uns anos atrás incendiou-se, né, mas ali ele chegou na madrugada com todo o exército, né, na época do Rio de Janeiro, e, de certa forma, invade o palácio. Dom Pedro II era o imperador, já tinha os seus quase 80 anos, né, e ele é acordado na madrugada dizendo que ele agora não era mais o imperador do Brasil, né, que o Brasil passaria a ser uma república. Né? Também uma história, não acredito uma história bonita, né? Porque eu acho que o Império Brasileiro teve sua contribuição, tem sua história, mas a forma como foi feito, não é uma forma, eu diria, digna, porque foi um golpe, né? Na verdade é um golpe, porque chegaram e tomaram o poder do imperador, né? E uma semana depois eles foram exilados na França, foram expulsos do Brasil, toda a família imperial, não é? E eles foram embora, e Dom Pedro II, em pouco mais de um ano, né, ele adoece gravemente de tristeza, desgosto e acaba morrendo na França, né, e a França é quem faz todo o funeral, dando a ele um funeral de chefe de Estado, né, como imperador, era regente no exílio do Brasil. Né? Enfim, são coisas da história, a gente não vai julgar aqui os atos do passado, não é? Apenas os fatos ocorridos e o que esses fatos se desdobraram, né? O que é que esses fatos irá fazer com que a vida das pessoas mudem para onde, mudem para como, né? Se vai melhorar, espero que toda mudança seja para melhor, mas às vezes na história nem sempre isso acontece. No próximo slide, a gente tem aqui uma nova divisão também. Eu vou pedir se dá para a gente ampliar um pouquinho, para a gente ter uma noção do texto que está aqui, gente. Tá? E você que está ouvindo pela rádio Goiânia FM, 89,7. Depois deixe lá o seu like, né, na página do Facebook. Compartilhe as aulas que a gente está fazendo, porque tudo está sendo feito com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo. Então, ainda para Jordão, em 1977, não há notícia do nome de qualquer pessoa que haja fundado Goiânia. Era isso que eu estava dizendo. Goiânia, ela não foi criada especificamente por alguém. Goiânia, ela foi surgida, né? É diferente de várias outras cidades. Então, qualquer pessoa que haja fundado Goiânia, nem se pode admitir que eu tenha sido o famigerado Diogo Dias, não é? Porquanto, quando ele veio fundar o engenho de Vargedo do Capibaribe Mirim, já existia a povoação de Capibaribe, onde ele se hospedou, conforme declarou na escritura de doação, de 5.000 braças de terra, em quadro em Sesmaria. Portanto, devemos adotar a correta frase formulada por Verhagen, que é um escritor, né, um historiador. Goiânia foi se desenvolvendo por si mesma.
Então, eu trago mais uma vez uma foto de um engenho colonial com a Casa Grande, a senzala, né, a capela, a moenda lá atrás, né, o canavial, e trago aqui uma gravura onde na parte de baixo dá para perceber que é um índio, né, com arco e flecha, com suas penas, e acima o cruzeiro e o pátio do Carmo, né, em Goiânia. Porque assim, desculpe às vezes trocar, mas veja que os carmelitas, eu vou falar já já, dos padres que vieram, né, e ocuparam essas regiões, principalmente desde o período das primeiras divisões do que a gente chama das capitanias hereditárias, né? Então, por exemplo, a gente fala aqui do Carmo, né, o convento do Carmo, os padres carmelitas, né? O Carmelo, ele foi fundado também em Olinda, em Recife, né, Goiânia e outras cidades mais antigas, como Salvador, não é? Esses carmelitas, eles vieram um pouco depois, não é, dos padres jesuítas, não é, como, por exemplo, José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, não é? Depois o próprio padre, o que a gente chama de Frei Campo Maior, não é, que vai chegar por aqui, e assim por diante. Mas observem que Goiânia, ela vai se desenvolvendo por si mesma, ou seja, as pessoas vão chegando, vão se fixando, e aos poucos a gente vai percebendo que o aldeamento, né, a vila, ela vai crescendo naturalmente por uma tradição de comércio, né, principalmente de comércio. O comércio em Goiânia foi que desenvolveu, digamos assim, o povoamento da região. No próximo slide, a gente traz aí algumas questões interessantes, né? Eu vou pedir de novo que possa dar uma ampliada na imagem, para a gente, além do texto, ver uma curiosidade que talvez poucas pessoas saibam, não é? Mas, por exemplo, veja, tem aí uma imagem, uma pintura e uma foto de uma igreja, não é? É a Capela de Santo Antônio do Engenho Novo, fica na usina Nossa Senhora das Maravilhas, em Goiânia, Pernambuco, onde, gente, foi sepultado o herói da restauração pernambucana, né, André Vidal de Negreiros. E uma curiosidade, o túmulo dele continua lá, intacto, né? Uma pena que mesmo esse patrimônio sendo tombado pelo IPHAN, não há uma manutenção, não é? Então você vê hoje que é uma edificação importante da história de Goiânia, e essa edificação, ela está abandonada, não é? Abandonada, porque nem porta tem, então é difícil. Então você pensa, você imagina, André Vidal de Negreiros, senhor de engenho, líder de um dos movimentos mais importantes, né, da restauração pernambucana na época, contra os holandeses, foi sepultado ali, está lá sepultado, não é? E é um representante da história. Então veja, a carta de doação, ou a carta de data de Sesmaria, de onde se originou o engenho Japumim, é outro nome que dá origem à Goiânia, né? Japumim, fixa a origem de um núcleo inicial de povoamento nascido e desenvolvido penosamente à volta do engenho Japumim. Isso aí, a data mais ou menos 1569. Guarda essa data aí, tá? 1569. Daqui a pouco eu vou dizer por que eu queria que vocês guardassem na memória a data de 1569. Também, ainda em 1569, Dona Jerônima de Albuquerque e Souza, fez a carta de doação de Sesmaria na várzea do rio Capibiribe Mirim de Goiânia para João Dourado, que passou a ser o primeiro dono de terras na várzea do rio Capibaribe Mirim, portanto, o primeiro engenho de Goiânia. Por isso que às vezes há uma divergência em algumas datas, uma delas é 1569 e a outra é 1570. Eu falei isso também numa aula anterior, quando a gente estudou os elementos que estão presentes tanto no brasão, né, mas na bandeira, mas principalmente no brasão de Goiânia.
tá? Então, é uma história particular nossa. Se um dia quem passar puder ir, então, ao engenho, lá na usina Maravilha, vai encontrar essa capela e lá vai estar sepultado André Vidal de Negreiros, ok? No próximo slide, a gente traz aí, ó, novamente, eu trago duas fotos antigas, tá certo? A gente fica olhando, poxa, como era, né, Goiânia antigamente, não é como é hoje, não é? E se a gente reparar com cuidado, as coisas mudam, não é? Há uma modernização. Às vezes a modernização não está preocupada em manter o estilo arquitetônico, não é? Infelizmente. Então, muitas vezes as pessoas passam pelas ruas, vê um casarão antigo, vê uma casa, uma vila de casas, e aí simplesmente quer derrubar, quer destruir, quer fazer uma coisa nova, quer botar cerâmica, quer embelezar, mas aí você perde a característica de um estilo arquitetônico, né? De uma época. Se a gente parar para perceber, na própria Rua Direita, a Rua da Praia, ali em Goiânia, você encontra casarões de 200 anos, 300 anos, pequenas casas, com a eira e beira, que o povo falava tanto. Você não tem nem eira e beira, porque as casas representavam o poder econômico do proprietário. Então, são aqueles beirais abaixo da telha colonial, aí tem feito um bordado, eira e beira. E ainda tem uma outra coisa que a turma chamava tribeira, né? Então, imagina quanto a pessoa tinha poder econômico. Então, em casas pequenas, uma porta e a janela, um casarão comprido, essas casas coloniais, mas muitas vezes as pessoas vinham para a cidade só para resolver negócios. Quem tinha, né, muito poder econômico mesmo, aí construíam grandes casas, casarões, né? E essas casas todas ornamentadas com detalhes. Então, são projetos arquitetônicos que hoje não existem mais, né? Mas, enfim. Dona Gerônima de Albuquerque Souza, Capitoa, é o nome, Capitoa e não capitã, né? Capitoa e governadora de Itamaracá, o que a gente chama da capitania hereditária de Itamaracá, deu em Sesmaria. Gente, uma capitania hereditária é uma propriedade que é doada pelo rei a uma pessoa. E essa pessoa se chama capitão donatário, não é governador daquela capitania. E essa pessoa, interessante, ela não tinha a propriedade dessa capitania, mas as terras que ela doava para alguém, que é chamada de sesmaria, essa sesmaria passava a ser propriedade privada daquela pessoa que recebeu. Então, por exemplo, aí ela fala, deu em Sesmaria a Diogo Dias e seus filhos 5.000 braças junto ao Capibaribe Mirim. Então, Diogo Dias passou a ser dono legítimo dessas terras, né? E é lógico que ele tinha, então, obediências para com ela e devia, então, pagar, por exemplo, em torno de 1/5, que era 20% de tudo aquilo que ele produzia em suas terras, ele pagava ela anualmente, e ela pagava esse 5º também à coroa portuguesa, né, de tudo aquilo que ela arrecadava em toda a sua capitania. Então, imagine que hoje o estado de Pernambuco, né, o governador e o prefeito. Então, hoje você tem uma independência política, mas naquela época o governador da capitania tinha nos seus capitães donatários, tinha nos seus sesmeeiros, tinha nos seus senhores de engenho uma obediência, não é? Onde eles pagavam 20% do que produzia ao governador da capitania, que por sua vez arrecadava tudo isso e pagava 20% à coroa portuguesa, não é? Era uma troca, não é? Nessa época funcionava assim. Então vamos lá. Em 1570, Diogo Dias, torna-se o terceiro dono de terra em Goiânia e o segundo na várzea do rio Capibaribe Mirim, um dos primeiros colonizadores, mártires de Goiânia, que comprou 5.000 braças de terras para ele e seus filhos, Boaventura, Maria e Catarina Dias, e nas ilhas, né, Oilargas, né, de João Dourado. O engenho de Diogo Dias tinha o nome de Recusaém, e foi construído entre 1570 e 1574. Então lá tinha um forte artilhado. O que danado é isso, professor? Foi um forte artilhado, ou seja, tinha uma artilharia nesse forte, com canhões.
não é? Até porque, gente, imagina que isso em 1570, a gente não tinha nenhuma construção próxima. Então, no caso de um engenho com uma fortaleza, uma fortificação, ou às vezes uma paliçada, não era para proteger as pessoas que viviam dentro do forte. Proteger de quem? De invasões, dos próprios índios que podiam invadir à noite, não é? A gente vai ter, por exemplo, tem uma revolta de Tracunhaém aí, não é? Com o engenho de Diogo Dias, que morreu quase 600 pessoas, não é? Isso porque eu vou contar depois. Então a gente tem, por exemplo, de 1570 a 1574, então lá tinha esse forte artilhado, né? Casa de residência, que poderia ser a Casa Grande, depois passou a ser a Casa Grande, hoje usina Nossa Senhora das Maravilhas, né? A turma chama usina Maravilha, mas usina das Maravilhas, está associada a Nossa Senhora, né? E aí, gente, um detalhe, a partir desse momento, a gente vai ter o desenvolvimento da região, não é? E, consequentemente, o que a gente chama de fundação, ó. Então, a gente já tem duas datas aí distintas, né? 1559 e 1570. Então, é o que eu dizia para vocês um dia, na aula anterior, não há ainda uma compatibilidade das datas, mas se chega no consenso, né? Então, de 1569 a 1570, o mais importante é que Goiânia, ela não foi assim, ó, vamos construir aqui uma cidade. Ela foi surgindo naturalmente e aos poucos foi se desenvolvendo, crescendo, né? E se tornar essa grande cidade que é hoje, né? É uma cidade que é digamos assim, um ponto de grande desenvolvimento, principalmente entre dois estados, né? Pernambuco e Paraíba, né? Já na divisa dos dois estados. No próximo slide, a gente tem aí novamente, eu trago a imagem do cruzeiro da Igreja do Carmo, né? O pátio do Carmo com a sua igreja principal, né? E a outra igreja lateral, né? É interessante que em Recife é a mesma coisa, né? Você tem a Igreja Nacional do Carmo, o pátio do Carmo, só não tem um cruzeiro no Recife, não é? Mas tem a igreja principal e tem uma capela de lado, isso no pátio do Carmo. Em Olinda, que é inclusive muito mais antiga do que a de Recife, você também tem o cruzeiro e a igreja lá no alto, não é? Em cima do monte, né? Logo na entrada ali chamada, tanto que é o bairro do Carmo, em Olinda, né? Tem o Correio, tem o Colégio de São Bento, né? São regiões da cidade histórica, né? Da parte antiga de Recife, de Olinda, e que você tem uma ligação muito forte da religiosidade, né? Com o desenvolvimento do povoamento. Então já o historiador Sebastião Galvão diz que Goiânia foi elevada à categoria de freguesia em 1598, né, por ocasião da visita a Pernambuco do então bispo do Brasil, Dom Frei Antônio Barreiros. O que quer dizer isso? Só repetindo para vocês, o historiador Sebastião Galvão, ele diz que Goiânia foi elevada à categoria de freguesia em 1598, por ocasião da visita a Pernambuco do então bispo do Brasil. Veja, hoje a gente tem o cardeal primaz do Brasil, né? que é a pessoa mais importante da Igreja Católica no Brasil, né? Que representa o Papa. Então tudo é ele quem resolve isso junto com a CNBB hoje, mas imagina naquela época. Então o bispo do Brasil, Dom Frei Antônio Barreiros, então, nessa data de 1598, segundo ele, Goiânia foi elevada à categoria de freguesia, ou seja, tem uma paróquia, uma igreja sede, né, toda a organização, e acaba sendo um ponto político, religioso, administrativo, né? Hoje a gente tem a paróquia. Então, a paróquia hoje é o centro político administrativo da igreja naquela região, naquela localidade. Então, veja, foi das freguesias criadas no distrito da capitania de Itamaracá a que mais floresceu, tanto que algumas vezes foi a cabeça da mesma capitania, ou seja, Goiânia, eu tinha dito lá anteriormente, ela
foi por 2 vezes capital da capitania de Itamaracá. Foi sede de governo, né? Então veja a importância que Goiânia tem na história do Brasil. No próximo slide, a gente vai ver aqui o seguinte, ó. É uma curiosidade, tá? Eu trouxe hoje para vocês algumas curiosidades sobre a nossa cidade, né? Eu andei pesquisando, andei buscando e trouxe exatamente coisas que não estão, fatos que não estão narrados na história, que a gente chama na história oficial. Como assim na história oficial? Não está no livro didático, não estão nos livros que a gente adota nas escolas. Muitas vezes, muito pouco, talvez, quiçá, né? Que é isso? Uma citação. Talvez uma citação, né? Mas imagine, lógico que essa foto que eu trago para vocês é uma foto atual, né? Nós temos aí o cacique, daqui a pouco eu me lembro o nome do cacique, faltou agora, cacique Chuca Ramãe, né? É um dos grandes líderes, né, indígenas, hoje infelizmente já é falecido, né? Como também teve o cacique Juruna, né, que se tornou-se inclusive até deputado federal, e o cacique Juruna tem uma curiosidade, ele andava sempre com um gravador debaixo do braço. Naquela época a gente tinha que ter gravador com um microfonezinho pequeno, porque quando os políticos falavam, ele gravava, disse, você vai cumprir o que você está dizendo, que está aqui gravado, né? E ele tornou-se deputado federal, né, defendendo a causa indígena. Mas ó, a Assembleia de Índios em Goiânia formou a Câmara de Pernambuco. Imagina, logo depois da expulsão dos holandeses, um pouquinho, os índios também participaram de uma assembleia aqui, quando a gente vai ter uma Câmara, né, digamos assim, o que seria um projeto da Câmara de Vereadores. Veja que interessante. Então, ó, resolvendo a Assembleia, entre outras medidas adotadas, a instituição de uma Câmara de Escabinos, né, em cada uma das capitanias de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu vou explicar isso já já. O aldeamento de São Miguel com os de Tacupurama, Caricé, que é Miagoai, Urutucarã e Nassau. Formaram com o de Tapecerica a Câmara de Pernambuco, na capitania, ó, veja, interessante, olha o que ele coloca aqui, na capitania de Goiânia, como se Goiânia fosse uma capitania, não é? Veja, a importância, o nível que Goiânia atingiu nessa situação aí, né? Tendo por sede esta missão ali situada e por termo ou distrito, aquelas outras mencionadas aldeias, representando a de São Miguel de Meretibe. Ora, quando os holandeses começam a ter os conflitos, as guerras, as brigas, eles instauram as câmaras dos escabinos, né? É uma câmara administrativa formada basicamente por holandeses e alguns portugueses e pernambucanos para administrar, né, a crise e principalmente a região onde eles estivessem, né? É lógico que isso é um projeto, é um prenúncio de uma Câmara de Vereadores, é um projeto lá no passado de uma nova forma de administração da região, beleza? Próximo slide, a gente tem aqui um outro marco histórico que a gente não pode deixar de citar nunca, não é? E enaltecer a importância desse fato histórico para Goiânia, que é, ó, 1646, heroínas de Tejucupapo expulsam os invasores holandeses. Então eu trago aqui uma imagem, né, uma gravura, mostrando um pouco, né, a mulher jogando uma água quente, né, com a pimenta em cima dos holandeses, as mulheres com pau, com pedra, com foice, com machado, com peixeira, né? E depois também a gente tem o obelisco, né, onde houve a batalha, né, lá na ladeira de Megaó. E aí eu coloco aqui, ó, o prefeito Antônio Raposo, em 1931, mandou erigir um obelisco para assinalar a vitória das mulheres de Tejucupapo. Então, em 1646, Goiânia escreveu uma página áurea da história de Pernambuco no combate travado nas trincheiras de Tejucupapo. Gente, uma página áurea, áurea do latim aurum, quer dizer ouro. Então, uma página de ouro, não é uma página qualquer.
mas uma página da história onde aconteceu aqui em nossas terras, aconteceu aqui em Goiânia, e a história não pode simplesmente omitir esse fato. Então, depois, aqui ó, a 24 de abril de 1646, as heroínas de Tejocopapo, ao lado de seus maridos, resistiram corajosamente, ora animando seus maridos, filhos e pais, ora distribuindo pólvora e ora empunhando as armas. Cooperaram poderosamente para um completo triunfo, rechaçando por 3 vezes as investidas do inimigo que, admirado de tão extraordinária defesa, retirou-se envergonhado, conduzindo os seus mortos e feridos, abandonando, porém, muitas armas e munições. Ora, tudo isso é trecho, tá, de pesquisas e que estão nesse documento feito, não é, por aquelas 2 professoras que eu citei logo no início, professora Solange e professora Rosemary Viegas, lógico que com a ajuda do Instituto Histórico, não é? Mas é uma apostila interessante, busque na internet, não é? História de Goiânia, tá bom? Então aqui a gente tem um registro que a gente não pode nunca deixar de falar, que faz parte da história de Goiânia. No próximo slide, nós temos aqui um resumo, tá certo? E aí eu trago uma foto aí do hospital, que é o hospital hoje do estado, né? Mas está dentro da nossa cidade, durante um bom tempo foi mantido pela prefeitura, né? Mas é o hospital Dr. Belarmino Correia, né? Interessante é que a história, então resumindo, certo? Vamos lá. A história de Goiânia está muito ligada aos engenhos da região. Os goianenses participaram ativamente da Batalha das Heroínas de Tejocopapo, em 1646, da Revolução Pernambucana de 1817, da Confederação do Equador em 1824 e da Revolução Goianense em 1825. A Vila Operária de Goiânia é considerada a primeira do tipo na América Latina. A localidade foi elevada à categoria de freguesia em 1568, de vila em 15 de janeiro de 1711, ganhou fóruns de cidade em 5 de maio de 1840 e de sede do município em 3 de agosto de 1892, tendo como seu primeiro prefeito Dr. Belarmino Correia, né? Está aí hoje o hospital que leva o nome dele. No próximo slide também a gente vai fechando um pouco, trazendo até os nossos dias atuais. Eu trago para vocês novamente um que a gente chama de um mosaico, né? Formado por várias fotos que mostram as riquezas, a importância arquitetônica e histórica da nossa cidade. As praias de Ponta de Pedra, Carne de Vaca, Catuama, Barra de Catuama. Depois nós temos a sede do edifício, né, do Paço Heroínas de Tejocopapo, onde hoje é a sede do governo, né, do prefeito de Goiânia. As igrejas centenárias, né, que mostram a história e a ligação profunda do desenvolvimento de Goiânia, junto com a religiosidade, e as ruas principais ali ao fundo nós temos também, dá para perceber, né, o Cine Teatro Politeama, e logo depois o palácio, né, o Paço Municipal das Heroínas de Tejocopapo. Mas aqui, gente, algumas curiosidades que estão pela internet, pelos sites que a gente pesquisa. Aí eu trouxe algumas curiosidades, um pouco da nossa história, né? Então, no final da década de 1990, surgiram rumores, por exemplo, de que Goiânia receberia um aeroporto internacional, os quais foram reafirmados pelo falecido ex-governador do estado, Eduardo Campos, né? O projeto contempla também um porto e um polo industrial ainda em desenvolvimento, certo? No ano de 2004, assumiu a prefeitura o empresário Beto Gadelha, que oficializou a implantação do Polo Farmacoquímico de Pernambuco, né, no município de Goiânia, né, a Hemobras lá em cima. Ele teve o seu mandato cassado, infelizmente, pelo TSE, no ano de 2006, tendo então que ser feitas novas eleições do município. E aí, no próximo slide, a gente continua um pouco dessa história particular da política de Goiânia, né? Aí até a gente tem aqui, no ano de 2006, assumiu a prefeitura, né, como prefeito Henrique Fenelon, que foi reeleito em 2008, sendo assim o primeiro prefeito reeleito da história de Goiânia. Isso depois, até 2012, depois foi eleito
no mandato de 2012 até 2016, o prefeito Fred Gadelha, e em 2016, na eleição, ganha então a chapa Oswaldo Rabelo Filho, Oswaldinho, e Eduardo Honório, que foi até 2017 a 2020, né, o mandato, e Eduardo Honório passou muito tempo aí devido ao afastamento por motivo de doença, né, de Oswaldinho. Eduardo foi prefeito em exercício durante um bom tempo, e agora, né, nessas eleições que houve em 2020, Eduardo Honório e Fernando Veloso, né, respectivamente prefeito, vice-prefeito. Fernando Veloso também assume a pasta da Secretaria de Educação e governa a cidade de Goiânia atualmente. Então isso mostra um pouco a evolução política da nossa cidade, né? Eu tive a vontade de trazer a relação de todos os prefeitos, né, de Goiânia, mas seriam muitos, né? Graças a Deus, Goiânia tem uma cidade que tem uma história belíssima, uma história que a gente aos poucos vai conhecendo, não é? E vai ouvindo, pelo menos ouvindo, né, um pouco da história da nossa cidade. Mais uma vez, 2 prédios imponentes, né, importantes da nossa cidade, o Cine Teatro Politeama, que espero que muito em breve ele possa passar por uma reforma, uma recuperação, e possa trazer shows de teatro, né, exibição de cinema e outros festivais, né, proporcionados pela Secretaria de Turismo, né, de Goiânia, né, a cidade tão importante, né, e o Paço das Heroínas de Tejucupapo, que também foi reformado, foi recuperado, né, foi restaurado, trazendo toda a sua importância e imponência arquitetônica histórica, tá? No próximo slide, eu vou trazer só mais algumas imagens, não é? Essas imagens que a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide são imagens da nossa história cultural, da nossa história política, né? Então, tenho certeza que quando você observar essas imagens, uma pena que o pessoal que está nos escutando pela Rádio Goiânia FM, né, 89,7, não está vendo, mas vai estar ouvindo, tá? Então eu trago, gente, fotos das belíssimas praias que nós temos, né? O turismo, o ecoturismo e as praias ali ao centro, bem no centro, né? Pontas de Pedra, né? Com toda a sua extensão ali principal, a parte da praia, e já dobrando ali, como quem vai para Acaú, né? Pitimbu, aquela região ali. É uma foto aérea muito bonita. Ao lado esquerdo temos outra foto também de uma praia ainda muito, muito bonita, uma praia deserta, não é? Coisa rara de se ver hoje. Do lado direito, mais uma vez, o cruzeiro, não é? Do Pátio do Carmo, da Igreja do Carmo, ali no centro da cidade, em frente ao Clube Saboeira. Eu trago também uma foto aérea da planta da Jeep, mostrando todo esse desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, a modernidade junto com o passado histórico, né? Hoje nós somos o que somos porque aprendemos o que fomos no passado. Então são situações que a gente não pode nunca esquecer do passado. O passado ele é base para nós entendermos o que somos hoje e o que queremos ser mais no futuro. Trago uma fábrica de tecido, né, mostrando a nossa histórica fábrica de tecido, a vila que eu disse a vocês ao longo da aula, uma das primeiras da América Latina. O caboclinho, 7 flechas, né, que faz parte da nossa cultura, os caboclinhos, os maracatus, né? Haja visto aí Serginho da Burra, né? Com a burra, né? Que faz parte de todo o universo cultural, místico também, né? A gente não pode esquecer da religiosidade, uma junção, né? Da cultura indígena com a cultura negra africana, né? E depois uma foto também com o Carmo, peguei emprestado aí. Parabéns, Goiânia, pelo seu aniversário, que esse 5 de maio seja comemorado com muita alegria, com muita felicidade, mas também com muito cuidado, não é? A gente não pode esquecer que estamos vivendo uma época de pandemia e que todo cuidado é pouco, não é? Se a gente for sair de casa, use sempre máscara, lave suas mãos, não é? Use álcool em gel, se puder. Se não puder, água e sabão, minha gente. Eu digo, passe álcool em gel. Mas nem sempre a gente vai ter álcool em gel para passar na mão. Mas a água sim, tá? Então eu acredito que esse seja o último slide.
não é? A gente tem agora só as referências que está aí, termino com o brasão, né, com a bandeira de Goiânia, da nossa querida Goiânia, e eu termino dizendo: salve, salve, terra querida, guarnecida de lindos florões, né? Aí eu vou deixar que vocês cantem depois e leiam esse hino de Goiânia, que é um hino que nos dá uma alegria de cantar e de ouvir, porque nós somos goianenses de coração, não é? Embora não de nascimento, mas de coração, e que a gente precisa então fazer a nossa parte para que tudo dê certo. Então fique com Deus, que Deus nos abençoe. Curta nossas aulas na página do Facebook, canal 51, e da Rádio Goiânia FM 89,7. Fique com Deus e até outra hora.